Fala pessoal, professor Luiz. Hoje vamos dar continuidade na revisão de língua portuguesa para o concurso de soldado da PM, que terá a prova aplicada pela Banca Vunesp no dia 24 de março. E o assunto de hoje é a matéria de regência. Esse assunto não é só interessante para quem vai prestar esse concurso, mas para qualquer outro, especialmente da Banca Vunesp. Para quem não assistiu à aula anterior, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que foi a revisão de colocação pronominal. E antes de iniciarmos aí a correção de 4 questões de regência, vamos precisar dar uma relembrada aí nos conceitos da regência e entender aí tudo que está por trás aí desse tópico. Beleza? Então vamos lá. O que é a regência verbal? Na regência verbal, nós estudamos a relação do verbo com seus complementos, para entendermos em quais casos serão necessários o emprego ou não de preposições. Então, esse é o conceito básico aí da regência verbal. E o verbo que exige um complemento sem preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto, VTD, verbo transitivo direto. Olha um exemplo. Alexandre joga futebol. Então, o meu verbo jogar, ele é um verbo que ele exige um complemento. Porque se eu colocar aqui nessa frase, Alexandre joga, a minha frase fica sem sentido. Então, o verbo jogar é um verbo aí que carece de um complemento. E aqui ele foi complementado aqui pela palavra futebol. Alexandre joga futebol. E por que que esse é um verbo transitivo direto? Porque ele precisa de um complemento, mas sem preposição. Perceba que entre o meu verbo jogar e o meu complemento futebol, eu não tenho nenhuma preposição fazendo essa ligação. Por isso, ele é um verbo transitivo direto. Do verbo vai direto para o complemento. Tranquilo? E o verbo que exige um complemento com preposição é chamado de verbo transitivo indireto, que aqui vamos tratar como VTI. Observe o exemplo. Estela gosta de chocolate. Aqui o verbo gostar, ele também é um verbo que necessita de complemento. Por isso que ele é transitivo. Porque se eu colocar aqui nessa frase, Estela gosta, fica sem sentido. Então esse verbo precisa de um complemento. E o complemento aqui é o chocolate. Perceba que, diferente lá do primeiro caso, em que o verbo jogar foi direto para o complemento futebol, nesse caso aqui, para fazer essa ligação do verbo gostar com o complemento chocolate, eu preciso de uma preposição para fazer essa ponte. No caso aqui, a preposição de. O verbo gostar, ele exige a preposição de. Porque se eu pronunciar essa frase, ó, Estela gosta de chocolate, fica sem sentido. Por isso é necessária uma preposição. E nesse caso aqui, a preposição de, que funciona como uma ponte aqui, que faz a ligação do meu verbo com o seu complemento. Aí temos também os verbos bitransitivos, como o próprio nome diz, ó, bi, de as duas coisas, ó. Ele é tanto um verbo transitivo direto, quanto um verbo transitivo indireto, porque aqui ele possui dois objetos, dois complementos, sendo o primeiro complemento sem o emprego de preposição, e o segundo, que é o complemento indireto, com o emprego de preposição. E isso acontece ao mesmo tempo, concomitantemente. Olha o exemplo. Ricardo ofereceu flores à esposa.
Então, o meu verbo oferecer, ele é um verbo bitransitivo. Por quê? Porque ele tem um primeiro complemento aqui, flores, que ele é um complemento direto, né? Esse caso aqui, ofereceu flores, ele é VTD, tá? Que é verbo transitivo direto, num primeiro momento, porque eu não preciso de preposição para fazer essa ligação do meu verbo oferecer para o meu primeiro complemento flores. Mas para fazer essa ligação com o meu segundo complemento, que é esposa aqui no caso, eu já preciso da preposição a, tá? Que se fundiu aqui com o artigo a que acompanha esposa e resultou aqui no meu a craseado. Então, aqui no meu primeiro caso, ele é um verbo transitivo direto, né? Do verbo para o complemento flores, mas do verbo para o complemento esposa, o meu segundo complemento, ele já é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, quem oferece, oferece algo, alguma coisa a alguém, tá? Então, ele é tanto um verbo transitivo direto quanto um verbo transitivo indireto, tá? Ao mesmo tempo, concomitantemente. E, por fim, temos os verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não precisam de complemento, pois eles já possuem um sentido completo. Exemplo: Lorenzo chegou. Eu posso encerrar a minha frase aqui, depois desse verbo, que a minha frase fica com sentido. Então, o verbo chegar aqui, ele é um verbo transitivo, ou melhor, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, ok? E a regência nominal? Diferente da regência verbal, que a gente trabalha a relação do verbo com os complementos para verificar se eu preciso ou não de preposição, na regência nominal, como o próprio nome diz, ó, regência nominal, ó, de nome, tá? Aqui a relação é entre o nome, e esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, eu trabalho a relação desses nomes com os seus complementos. E diferente da regência verbal, o nome, a regência nominal, sempre exigirá o uso de preposições. Resta saber qual preposição utilizar em cada caso. Exemplo de regência nominal: a sociedade é obediente às leis. Então, o que está em análise aqui é a regência do meu nome obediente. Tá? Quem é obediente a algo, a alguma coisa, a alguém. Então, esse nome obediente, ele exige a preposição a, tá? Que se fundiu aqui com o meu artigo a que acompanha leis, e restou aqui no meu acraseado. Outro exemplo: esse curso é essencial para ser aprovado no concurso. Aqui também, o meu nome essencial, ele exige o uso aqui da minha preposição para, tá? Para fazer a ligação aqui com o complemento. Porque se é essencial para algo, para alguma coisa, para alguém. E como vamos saber quando empregar a preposição e qual delas usar? Nós faremos isso de duas maneiras, tá? A primeira é conhecendo a regência dos principais verbos cobrados pelas bancas, pois muitos deles podem ter sentidos diferentes dependendo do contexto empregado na frase, e, consequentemente, dispensar ou exigir a utilização de determinadas preposições. E a segunda maneira é fazendo perguntas aos verbos e aos nomes, e dependendo da resposta, saberemos quando e quais preposições deverão ser empregadas.
Exemplo. O candidato realizou, aí deixei uma lacuna aqui e coloquei o complemento exame. Como saber se usaremos ou não uma preposição nesse caso? Então, vamos utilizar as maneiras 1 e 2 mencionadas anteriormente. Utilizando a maneira 1, conhecendo a regência do verbo realizar. O verbo realizar, com o sentido de executar, ele não exige preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Então, posso utilizar qualquer palavra diversa, diferente da preposição, que complete a frase. Nesse caso, vamos utilizar um artigo. O candidato realizou o exame. Então, aqui vamos utilizar um artigo "o", porque aqui eu não posso ter preposição. Esse verbo, ele não exige preposição. Ele é transitivo direto. Ele vai direto para o complemento, sem o emprego de preposição. Então, essa é a maneira 1 de resolvermos questões de regência. Vamos para a maneira 2. Agora vamos fazer uma pergunta ao verbo ou ao nome, né, quando for o caso, e observar a resposta. Então, nesse caso aqui, o que está em análise é o verbo realizar, então nós vamos fazer uma pergunta para ele. Ó, quem realiza, realiza algo ou alguma coisa. Então, toda vez que a minha resposta for algo, alguma coisa, alguém, sem a presença de preposições precedendo essas respostas, ó, perceba que na minha resposta não tem preposição aqui. Quando eu respondo a essa pergunta, quem realiza, realiza algo, alguma coisa. Eu não tenho preposições precedendo essas respostas. Então, saberemos que esse verbo é um verbo transitivo direto. Isto é, ele não rege, não exige nenhuma preposição. Então, o candidato realizou o exame. A gente mantém o artigo aqui. Então, essa é a maneira número 2. E na maior parte dos casos, é ela que nós vamos utilizar. Observe um segundo exemplo. Estela gosta, aí tem uma lacuna aqui, sorvete. E agora? Usando o método 1, a maneira 1, a regência do verbo gostar, quando tem sentido de achar bom ou aprovar, ele é um verbo transitivo indireto. E ele exige a preposição de. Então, a primeira maneira é eu conhecer a regência desse verbo. Tá? Sei que o verbo gostar, ele rege, ele exige a preposição de. E a segunda maneira, usando o segundo método, é fazendo uma pergunta para o verbo. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa, de alguém. Perceba que na minha resposta, a minha preposição, ela já vem automática e precedendo o algo, alguma coisa e alguém. Então, essa daqui é a segunda maneira de descobrirmos aí se o verbo ele exige ou não preposição e qual delas. Tranquilo? Agora, eu vou compartilhar aqui as regências mais cobradas pelas bancas nos concursos. Eu vou trazer aqui 8 verbos que, numa análise, aí, numa estatística, a gente percebe que eles são os que mais aparecem, o que as bancas mais gostam de cobrar nas provas de regência. Começando aqui pelo verbo ir. Tá? O verbo ir, quando ele tem ideia de lugar, ele é um verbo transitivo indireto. Ele exige o uso das preposições a ou a preposição para. Quem vai, vai a algum lugar, vai para algum lugar. Então, é interessante que anotem aqui essas regências, essas 8 regências, tá? Que
Quem souber isso aqui, quem lembrar pelo menos a maior parte delas, quando for resolver uma questão de regência, vai resolver com tranquilidade. E o segundo verbo é o verbo implicar. Tem uma grande incidência também nas provas de regência. Só que o verbo implicar, ele é um tipo de verbo versátil. É um verbo que ele pode ter vários sentidos, dependendo do contexto que ele é empregado. Então, quando eu encontrar uma frase com um verbo versátil, como é o caso aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o sentido desse verbo na frase, para aí sim eu tentar descobrir qual é a regência desse verbo, tá? E quando eu for utilizar a maneira 2, o método 2, a pergunta que eu tenho que fazer é para o sentido correspondente desse verbo, tá? Para eu ter a resposta correta. Porque se eu fizer a pergunta para o verbo original, eu vou sempre obter a mesma resposta. Então, quando eu tenho um verbo que tem vários sentidos, eu identifico esse sentido e faço a pergunta para o sentido correspondente, ok? E o verbo implicar, quando ele tem sentido de envolver-se, ele é um verbo transitivo indireto que exige a preposição em ou a preposição com. Quem envolve-se, envolve-se em algo, em alguma coisa, com algo, com alguma coisa, com alguém. E ele também pode ter sentido de implicância, que aqui sim é o sentido original do verbo. Aí eu faço a pergunta para ele, ó, quem implica, implica com algo, com alguma coisa, com alguém. Então, quando ele tem sentido de implicância, ele também é um verbo transitivo indireto e exige a preposição com. Agora, ele pode ter um terceiro sentido. Ele pode ter o sentido de acarretar, gerar, ocasionar alguma coisa. Quando ele tiver esse sentido, ele vai ser um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Que ocasiona, o que gera, o que acarreta, acarreta algo, alguma coisa. Perceba que na minha resposta não tem preposição precedendo aí o algo, alguma coisa. Por isso que eu tenho que observar o sentido desses verbos e fazer a pergunta ao sentido correspondente. Beleza? E outro verbo que é muito comum também nas provas de regência é o verbo aspirar. E esse verbo também pode ter dois sentidos. Quando ele tem sentido de almejar, o que é almejar? É desejar muito alguma coisa. Então, quando tem sentido de almejar, ele é um verbo transitivo indireto, e ele exige a preposição a. Quem almeja, almeja a algo, a alguma coisa. Beleza? Agora, quando ele tem sentido de inalar, aí ele já vai ser um verbo transitivo direto, sem preposição. Quem inala, inala algo, alguma coisa. O verbo preferir. O verbo preferir também despenca aí nas provas de concurso. E muita gente erra porque já está habituada no uso coloquial desse verbo. Como que a gente fala isso no dia a dia, quando usa o verbo preferir? Eu prefiro isso do que aquilo. A gente usa o do que. Mas, na verdade, o verbo preferir, ele é um verbo bitransitivo. Ele é um verbo que, no primeiro momento, ele é transitivo direto, sem preposição, e na sequência, ele é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Quem prefere, prefere algo, alguma coisa, ó. Perceba que aqui, ó, o meu primeiro complemento aqui, eu não tenho
preposição nenhuma aqui precedendo a minha resposta. Ó. Quem prefere algo, alguma coisa a outra coisa. Então, e no segundo momento, a preposição a. Tá? Vou dar um exemplo aqui de uma frase. Ó. Prefiro pistola a revólver, por exemplo. Então, ó, a regência aqui, no segundo caso, é o a. Quem prefere algo, ó, prefere a pistola a outra coisa, ó, ao revólver. No dia a dia, a gente fala, prefiro pistola do que revólver, prefiro fuzil do que espingarda, mas o do que não se encaixa aqui, tá? A regência aqui, no segundo momento, é a preposição a. Quem prefere algo, alguma coisa, a outra coisa. E na sequência, o verbo visar. O verbo visar também pode ter mais de um sentido. Quando ele tem sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto, igualzinho lá o aspirar, tá? Quando tem sentido de almejar, desejar muito alguma coisa, verbo transitivo indireto, e ele exige a preposição a. Mas se ele tiver sentido de mirar, olhar, focar, rubricar, aí ele vai ser um verbo transitivo direto que não exige nenhuma preposição, tá? Vou dar dois exemplos aqui, ó, com sentido de almejar e com sentido de olhar, rubricar. O candidato visa a um concurso público. Olha aqui o visar nesse exemplo, ele está com sentido de almejar. Ó. O candidato deseja muito ser aprovado no concurso público. Então, nesse caso, ó, o candidato visa a. Então, preposição a, ó, visar com sentido de almejar. Outro exemplo, ó, José visou o passaporte. Aqui, ó, o verbo visar já não tem sentido de almejar. Ele pode ter olhado o passaporte, ó, rubricado o passaporte. Então, aqui eu não tenho preposição. Ó, José visou o passaporte. Ó. Tem um artigo só aí fazendo a ligação aí com o complemento passaporte. Tá? Só para diferenciar aí e entender que precisamos identificar o sentido ali desses verbos versáteis para poder responder à questão de regência. E também temos um verbo muito cobrado pelas bancas, que é o verbo assistir. O verbo assistir, quando ele tem sentido de presenciar, ter direito, ele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Agora, quando ele tem sentido de prestar assistência, socorrer, ajudar, ele é um verbo transitivo direto, ele pode ser transitivo direto ou também transitivo indireto. Esse verbo aqui, quando ele tem esses sentidos, ele tem a regência facultativa. Se eu colocar ele como VTD, está correto, e como VTI também está correto. Então, qual que é o macete aqui com o verbo assistir? Toda vez que tiver a regência do verbo assistir, é só utilizar a preposição a, independente do sentido. Por quê? Se ele tiver sentido de presenciar ou ter direito, ele exige a preposição a. Agora, se ele tiver sentido de prestar assistência, socorrer, ajudar, ele é facultativo. Então, se eu colocar o a também, eu vou acertar a questão, tá? Então, anotem aí, verbo assistir, preposição a, que não tem como errar. Beleza? E, por fim, a regência dos verbos lembrar e esquecer. Esses dois verbos, eles são verbos transitivos diretos, que não exigem preposição. Mas aqui, a gente tem uma exceção. Então, é isso que tem que ser observado. Se eles estiverem sozinhos na frase, VTD, transitivo direto.
Mas agora, quando eles forem acompanhados dos pronomes me, se ou nos, eles passam a ser verbos transitivos indiretos e exigir a preposição de. Exemplos: José esqueceu o caderno. Perceba que nesse primeiro exemplo, o esqueceu, o verbo esquecer, ele não está acompanhado de nenhum desses pronomes. Então, logo, ele se enquadra aqui na minha primeira situação. Ó. Ele é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. José esqueceu o caderno. Só tem um artigo aqui acompanhando o complemento, ó, não tem preposição. Agora, observe o meu segundo exemplo. Devemos nos lembrar de que a vida passa muito rápido. Agora, o meu verbo, ele está sendo acompanhado aqui do pronome nos. Aí a regência dele já muda. Aqui ele passa a ser um verbo transitivo indireto, que vai exigir a preposição de. Certo? Ó, devemos nos lembrar. Se nos lembramos de algo, de alguma coisa, de alguém. Perceba que na minha resposta, a minha preposição de, ela já vem automaticamente, tá? Mas gravem aí. Lembrar e esquecer, são verbos transitivos diretos, sem preposição, mas quando são acompanhados desses três pronomes, a minha regência muda para VTI e eu necessito aqui da preposição de. Agora vamos colocar em prática tudo isso que acabamos de relembrar. Questão 1. A norma padrão de regência verbal e nominal foi observada em. Então, eu procuro uma alternativa em que a norma padrão de regência verbal e nominal foi observado, que era a alternativa correta. Alternativa A. Para muitos, é preferível estar exaurido em uma torre de marfim a estar aliviado em um lamaçal. Então, na primeira questão, a gente já verifica aqui a presença de um verbo que acabamos de estudar, que é o verbo preferir. O que nós aprendemos? Que o verbo preferir é um verbo bitransitivo, ou seja, ele, num primeiro momento, no seu primeiro complemento, ele é um verbo transitivo direto, que não exige preposição para fazer a ligação com esse complemento, e no meu segundo complemento, ele exige a preposição a. Então, quem prefere algo, alguma coisa, a outra coisa. E nesse caso aqui, ó, é preferível estar exaurido em uma torre de marfim a estar aliviado em um lamaçal. Então, a alternativa A já é o nosso gabarito. Quem prefere uma coisa, estar exaurido em uma torre de marfim, a outra coisa, estar aliviado em um lamaçal. A preposição a aqui aplicada conforme a norma padrão. Alternativa B. A ciência teve avanços expressivos, conseguindo com que esse período entrasse para a história. E onde está o erro aqui dessa alternativa? Aqui o que está em análise é a regência do verbo conseguir. Tá? Nós estudamos a regência dos principais verbos, dos mais cobrados, e dissemos aí na revisão que na maioria das vezes nós vamos responder usando a maneira 2, quando a gente não conhecer a regência do verbo. E como que é a maneira 2 mesmo? Fazendo uma pergunta para o verbo e observando a resposta. Então, aqui vamos aplicar essa maneira aí, esse método no verbo conseguir. Quem consegue, consegue
algo, alguma coisa. Perceba que na minha resposta não tenho preposição precedendo aí o algo, alguma coisa. Quem consegue, consegue algo, alguma coisa. Logo, eu concluo que o verbo conseguir é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. E aqui foi colocada a preposição com, acompanhando esse verbo, de maneira irregular, tá? Aqui não tem preposição. Aqui ficaria da seguinte forma: conseguindo que esse período entrasse para a história. Eu não preciso de nada aqui, depois do meu verbo. Alternativa C. O termo res do chão corresponde em um pavimento de um edifício que está ao nível do solo. E a análise aqui é do meu verbo corresponder. Vamos fazer uma pergunta para ele. Aqui foi colocada a preposição em aqui, como sendo exigida por esse verbo. Será que está correto? Então, vamos fazer uma pergunta para ele. Ó, se corresponde, corresponde a algo, a alguma coisa. Perceba que aqui, na minha resposta, quem que veio aqui precedendo algo, alguma coisa? Minha preposição a. Então, eu concluo que o verbo corresponder é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a e não a preposição em. Então, esse em aqui foi colocado de maneira incorreta, em desacordo com a norma padrão. Beleza? Então, o termo res do chão corresponde a um pavimento de um edifício. Beleza? Preposição a. Na alternativa D, há muitos intelectuais elitistas que vivem deliberadamente desvinculados ao mundo cotidiano. Aqui nessa alternativa, precisamos analisar aqui a regência do nome desvinculados. Se são desvinculados de algo, de alguma coisa, certo? Regência é o de, preposição de, e não a preposição a. Aqui nesse caso, foi aplicada aqui a preposição a, que se fundiu aqui com o artigo o, que acompanha mundo, e virou ao, mas na verdade está incorreto. A palavra que o nome desvinculado, ele rege, ele exige a preposição de. Então, aqui, desvinculado do mundo cotidiano. Aqui tem a fusão da minha preposição de com o meu artigo o, que acompanha mundo, tá? Que vai resultar em do. E na alternativa E, cortar carboidratos da dieta leva o corpo a consumir da gordura corporal para obter energia. Aqui a gente tem dois erros nessa alternativa. Primeiro, analisando aqui a regência do verbo levar. O verbo levar, ele é um verbo bitransitivo aqui nesse caso, tá? Ou seja, ele é verbo transitivo direto num primeiro momento, leva algo, ó, quem leva, leva algo, alguma coisa, ó, não tem o preposição, tá? Então, aqui num primeiro momento, tá correto aqui, ó, complemento o corpo. Nesse primeiro momento, ó, verbo transitivo direto, tá ok. Agora, quem leva, leva algo, alguma coisa, a fazer outra. Então, no meu segundo momento, para o meu verbo levar, fazer a ligação aqui com o consumir, tá? Eu preciso da preposição a.
Leva algo, o que é esse algo? O corpo. A fazer outra coisa, a consumir. Então, aqui faltou a preposição a, antes de consumir. E aqui, o meu verbo consumir também, ele não exige preposição de. Quem consome, consome algo, alguma coisa. Então, eu não tenho esse de aqui, que fundiu-se com o a de gordura, que acompanha a gordura, o artigo. Então, aqui, eu só tenho o meu artigo, tá? Então, ó, cortar carboidratos da dieta leva o corpo a consumir a gordura corporal para obter energia, certo? Questão 2. Assinale a alternativa que, de acordo com a norma padrão de regência, dá sequência ao enunciado. Então, mais uma vez, eu procuro a alternativa correta em relação à regência e dando uma sequência aqui a esse enunciado. Qualquer homem ou mulher, aí vamos para a alternativa A. Consentiria de permanecer adolescente sem deveres aos quais assumir? Então, aqui nossa primeira análise é no verbo consentir, que foi colocada aqui a preposição de, mas de maneira incorreta. Se consentiria, consentiria em fazer algo, em fazer alguma coisa. Então, consentiria em permanecer adolescente. Aqui eu tenho a preposição em, sem deveres aos quais assumir. Aqui nessa questão, tem uma observação aqui para fazer muito interessante. Quando falamos de regência, muitas vezes, com a utilização dos pronomes relativos, vou marcar aqui, ó, na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C, na alternativa D e na alternativa E. Quando eu tenho a presença de pronomes relativos e o verbo ou nome que estiver à sua frente exigir alguma preposição, essa preposição ela virá antes desses pronomes, certo? Então, quando exigir alguma preposição, essas preposições elas virão antes desses pronomes. Então, vamos observar isso na prática. Ó, consentiria em permanecer adolescente sem deveres aos quais assumir. Aqui foi aplicada a preposição a aqui, relacionada ao meu verbo assumir, que está lá na frente. Foi feita de maneira correta? Vamos analisar a regência do verbo assumir, fazendo uma pergunta para ele. Quem assume, assume algo, alguma coisa. Não tem preposição. O verbo assumir é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Logo, essa preposição a aqui, que se fundiu com o artigo aqui, os, foi colocada de maneira incorreta. Então, eu não tenho essa preposição. O correto, ó, sem deveres, os quais assumir, sem a preposição. Vamos eliminar, então, a alternativa A. Na alternativa B, aspiraria a não adultar para evitar obrigações a que se prender. Olha o nosso verbo aspirar. Está entre os 8 lá que mais são cobrados nas provas. E o verbo aspirar, quando tem sentido de almejar, de desejar muito alguma coisa, ele exige a preposição a. Vamos ver se é o caso aqui? Aspiraria a não adultar, ó, ele desejaria isso, ele almeja isso. Então, a minha preposição a foi colocada aqui de maneira correta. Aspiraria a não adultar. Então, minha preposição a aqui está ok. Para evitar obrigações, a que se prender. Então, vamos ver se essa preposição a, colocada antes do meu pronome relativo que, está de acordo com a norma padrão. Essa preposição, ela faz referência aqui, ó,
ela está ligada ao meu verbo prender, a regência desse verbo. Vamos verificar se o verbo prender exige a preposição a. Quem se prende a alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo prender é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Logo, o meu a foi aplicado aqui de acordo com a norma padrão e já encontramos nosso gabarito. Alternativa C. Preferiria não adultar do que assumir deveres nos quais todos estão sujeitos. Olha o verbo preferir aí novamente. Quem prefere, prefere algo, alguma coisa, a outra coisa, e não do que outra coisa. Então, preferiria não adultar, ó, VTD no meu primeiro complemento, e VTI com preposição a no meu segundo complemento. Então, preferiria não adultar a assumir deveres, do que a gente fala no nosso dia a dia, no cotidiano, mas pela norma padrão de regência, é a preposição a, certo? Nos quais todos estão sujeitos. Aqui, ó, antes do meu pronome relativo, foi aplicada aqui a preposição em, que se fundiu com o meu artigo os, que acompanha o meu pronome, e resultou no meu termo nos. Mas será que aqui cabe a preposição em? Vamos verificar. Tá? E aqui nós estamos falando da regência aqui de sujeitos. Ó. Quem está sujeito a algo, a alguma coisa. Então, esse nome, ele rege a preposição a, e não a preposição em. Então, aqui tem que ter a fusão da minha preposição a com esse artigo aqui uso. Então, como que ficaria? Aos quais todos estão sujeitos a algo ou alguma coisa. Então, aqui, ó, preposição a mais o meu artigo aqui definido o no plural, fica aos. Preferiria não adultar a assumir deveres aos quais todos estão sujeitos. Vamos eliminar, então, a C também. Alternativa D. Assistiria feliz o fim da autoridade da qual nunca depositou confiança. Olha o verbo assistir. É um dos 8 mais cobrados nos concursos. E o verbo assistir, com o sentido de presenciar, caber direito, ele é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Então, assistiria feliz o fim da autoridade, aqui ele está no sentido de presenciar. Ó. Presenciaria feliz o fim da autoridade. Então, aqui, eu preciso utilizar a preposição a. Assistiria feliz ao fim da autoridade. Faltou a preposição a aqui para se fundir aqui com esse artigo, tá? Ao fim da autoridade, da qual nunca depositou confiança. E esse da, antes do meu pronome relativo, está relacionado aqui com confiança, lá na frente, ó. Será que ele foi empregado de maneira correta? O da nada mais é que a fusão da preposição de mais o meu artigo a. Mas confiança exige a preposição de? Vamos verificar. Quem deposita confiança em algo, em alguma coisa, em alguém. Então, esse nome, ele exige a preposição em, e não a preposição de. E como vai ficar aqui, então? Em mais o artigo a, vai resultar em na. Então, aqui,
Não é da, e sim na. Então, essa frase vai ficar da seguinte forma: assistiria feliz ao fim da autoridade, na qual nunca depositou confiança. E na alternativa E, visaria menos deveres e obrigações dos quais se preocupar. Olha o verbo visar, que também está entre os 8 mais cobrados. E o verbo visar, da mesma forma que o aspirar, quando tem sentido de almejar, desejar alguma coisa, ele rege a preposição a. E é o caso aqui, visaria menos deveres, olha, desejaria ter menos deveres. Então, sim. Então, visaria a menos deveres e obrigações dos quais se preocupar. Aqui no primeiro momento faltou a preposição a, né, depois do visava, e aqui, na minha segunda análise, foi aplicada aqui a preposição de, e se fundiu aqui com o artigo os, que virou dos. Mas será que isso está correto? Então vamos analisar a regência do verbo que está lá no final, que está relacionado a essa preposição aí que foi colocada antes do meu pronome relativo. Quem se preocupa com algo, com alguma coisa, com alguém. Então, o verbo preocupar exige a preposição com e não a preposição de, que foi colocada aqui. Então, como que vai ficar aqui? Visaria menos deveres e obrigações com os quais se preocupar, tá? Então, aqui não tem fusão aqui da minha preposição com o meu artigo os, aqui eu mantenho os dois termos, tá? Com os quais. Beleza? Questão 3. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência nominal e verbal. Então, aqui eu procuro também a alternativa correta, né? Em relação à regência. E a alternativa A. A imposição a um modelo feminino veio sendo construído ao longo do tempo, visando pela dominância de um comportamento. Aqui a gente já verifica um erro bem no início da frase, aqui com o nome imposição, porque se tem imposição de algo, de alguma coisa. Então, aqui não é preposição a, sim preposição de. Imposição de um modelo feminino. E temos mais um erro aqui, com o verbo visar. Visando pela dominância, que foi colocado aqui a preposição por, que se fundiu aqui com o artigo e virou pela. Mas será que aqui o verbo visar exige preposição por? O verbo visar, quando tem sentido de desejar muito alguma coisa, ele exige a preposição a. Então, nesse caso aqui, ó, desejando a dominância de um comportamento. Então, aqui ele tem o sentido de almejar, de desejar alguma coisa. Então, visando a dominância e não pela dominância. Visando a dominância de um comportamento. Alternativa B. A crítica que se faz às princesas suspirosas provavelmente se respalda no anseio das pessoas pela oposição a um comportamento. Essa aqui está perfeita, já vai ser o nosso gabarito. E aqui a gente tem 3 análises aqui, dá para confirmar aqui que tem 3 aplicações de regência aqui de maneira correta. A primeira está aqui, ó, nessa preposição a. A crítica que se faz. Quem faz uma crítica a algo, a alguma coisa, a alguém. Então, rege a preposição a.
que se fundiu aqui com o artigo que acompanha princesas e resultou aqui no meu A com crase, ó, preposição mais artigo. E aqui também, ó, provavelmente se respalda no anseio. Se tem respaldo em algo, em alguma coisa, em alguém. Então, o nome aqui, ou melhor, o verbo, né, respaldar, ele é VTI, né, transitivo indireto, que exige a preposição em, que no caso aqui se fundiu com o artigo o, né, que acompanha anseio e resultou aqui em no. E aqui no final, anseio das pessoas pela oposição a um comportamento. Se tem oposição a algo, a alguma coisa, a alguém. Então, aqui a preposição a também foi aplicada corretamente. Então, alternativa B é o nosso gabarito. Alternativa C. Os contos de fadas que nos referimos continuamente vieram em nossas vidas pela tradição, que a origem foge de nosso conhecimento. Então, aqui a gente tem uma análise para fazer no verbo referir, e temos aqui o pronome relativo. Então, se esse verbo exigir alguma preposição, essa preposição virá antes do meu pronome relativo. Vamos fazer uma pergunta para ele? Ó, quem se refere a algo, a alguma coisa, a alguém. Então, o meu verbo referir exige a preposição a, que deveria ser utilizada aqui antes do meu pronome que. Os contos de fadas a que nos referimos. Alternativa D. Educadores, pais, autores de antologias e editores são responsáveis das escolhas das histórias que hoje se fazem crítica. Então, aqui fica fácil aqui de identificar que até ficou estranha aqui a pronúncia, né? São responsáveis das escolhas das histórias. Então, se é responsável, quem é responsável por algo, por alguma coisa, por alguém. Que no caso aqui, a preposição por se funde com o meu artigo que acompanha escolhas, no plural, que resulta em pelas. Esse é o termo que teria que ser utilizado aqui ao invés de das, porque aqui o meu nome responsável não rege a preposição de, e sim a preposição por. São responsáveis pelas escolhas. Então já eliminamos. Alternativa E. As pessoas têm a pretensão que os contos sejam atualizados e colocados em moldes, pois aspiram por limpeza ideológica. Aqui já vislumbramos dois erros. Primeiro, aqui no meu nome pretensão, a regência desse nome é a preposição de. Pois se tem a pretensão de algo, de alguma coisa. A pretensão de que os contos sejam atualizados. E aqui, novamente, temos o verbo aspirar. Aspiram por limpeza ideológica, desejam uma limpeza ideológica. Então, o verbo aspirar, com o sentido de almejar, de desejar muito alguma coisa, ele rege a preposição a. Aspirar, aspiram à limpeza ideológica e não aspiram por. Tá? A preposição por aqui foi empregada incorretamente. Questão 4.
A regência está em conformidade com a norma padrão em... Vamos marcar aqui as palavras-chave, né? Questão de regência. Se está em conformidade, eu procuro a alternativa correta em relação à regência. Alternativa A. Muitas pessoas têm dúvidas que os arranha-céus sejam um tipo de construção que a maioria dos cidadãos gosta. Que já verificamos um erro no início, ó. Muitas pessoas têm dúvida. Quem tem dúvida de algo, de alguma coisa. Aqui faltou a preposição de. Tem dúvidas de que os arranha-céus sejam um tipo de construção que a maioria dos cidadãos gosta. Aqui temos um pronome de novo, ó, relativo. Toda vez que eu tenho um pronome relativo, aqui na frase, tratando de matéria de regência, eu tenho que observar se tem algum nome ou verbo depois dele que exija preposição. Se isso ocorrer, essa preposição virá antes desse pronome relativo. E se aplica nesse caso. Aqui, ó, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. E onde que vai essa preposição? Vai lá antes do meu pronome, ó. Então, faltou a preposição ali. Então, arranha-céu seja um tipo de construção de que a maioria dos cidadãos gosta. Então, vamos eliminar a alternativa A. Na B, quem é sensível à importância das casas antigas anseia na sobrevivência ante a propagação de arranha-céus. Então, aqui, num primeiro momento, a gente verifica a regência do nome sensível, com preposição a, que foi empregada corretamente. Quem é sensível a algo, a alguma coisa. Então, essa preposição a se fundiu com o artigo que acompanha importância e virou um a aqui com crase. Então, nesse primeiro momento, a regência está ok. Continuando. Quem é sensível à importância das casas antigas anseia na... Aqui, a regência de anseia, do meu nome anseia, quem anseia, anseia por algo, por alguma coisa. Então, esse nome, ele exige a preposição por, e não a preposição em, que foi aplicada aqui. Aqui foi utilizada a preposição em, que fundiu com o artigo, e ficou na. Mas, na verdade, esse artigo tem que ser fundido com a preposição por, que é exigida aí pelo nome. Então, por mais a é igual a pela. Anseia pela sua sobrevivência ante a propagação de arranha-céus. Se existe a propagação de algo, de alguma coisa. Aqui está ok. Mas a gente elimina a alternativa B pelo segundo erro aqui, na segunda análise. Alternativa C. Estariam as cidades aptas a receber tantos arranha-céus? Muitas pessoas discordam com essa perspectiva. Aqui temos duas análises. A primeira, do meu nome apto. Tá? Quem está apto a algo, a alguma coisa. Está apto para algo, para alguma coisa. Então, esse nome aqui, ele aceita tanto a preposição a, como a preposição para. E aqui foi utilizada a preposição a de maneira correta. Aqui está ok. Mas lá no final da frase, muitas pessoas discordam com. Quem discorda, discorda de algo, de alguma coisa, de alguém, e não com. Alternativa D,
A beleza das casas coloridas se impõe a todos, e o tamanho dos arranha-céus não é capaz de ofuscá-las. Então, aqui, a beleza das casas coloridas se impõe. Quem se impõe? Se impõe a algo, a alguma coisa, a alguém. Preposição a aplicada corretamente. E aqui no meu segundo caso, na minha segunda análise, e o tamanho dos arranha-céus não é capaz de ofuscá-las. Se não é capaz, não é capaz de algo, de alguma coisa, de alguém, que a regência foi aplicada corretamente também, ó. Preposição de, encontramos nosso gabarito. Alternativa E. É preferível ter casas coloridas nas ruas do que arranha-céus. Nosso primeiro erro aqui já, ó. Olha o verbo preferir novamente. Quem prefere, prefere algo, ter casas coloridas nas ruas, a outra coisa. Prefere algo, alguma coisa, a outra coisa. Então, prefere ter casas coloridas nas ruas a arranha-céus, e não do que arranha-céus. Pois ninguém lembra das qualidades destes. Mais um verbo aqui, ó, que está lá entre os 8 mais cobrados. Vimos lá no final da lembrança lá dos conceitos e das regrinhas da regência, o verbo lembrar e esquecer. Esses dois verbos, quando eles estão sozinhos, sem os pronomes me, nos ou se ele não tiver acompanhado desses pronomes, ele é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Agora, quando ele vem acompanhado desses pronomes, aí sim, ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição de, que não é esse caso aqui, ele não está sendo acompanhado desses pronomes. E mesmo assim, foi colocada aqui a preposição de depois desse verbo, de maneira incorreta. Então, pois ninguém lembra, quem lembra, lembra algo, lembra alguma coisa. Não está acompanhado dos pronomes, então ele não exige preposição. Aqui só ficaria o meu artigo as, tá? Pois ninguém lembra as qualidades destes. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa revisão de regência, tá? Peço que quem não anotou, anotem aí todas essas informações, estudem aí as 8 principais regências aí, né? Os 8 verbos mais cobrados nos concursos, que a prova está chegando, beleza? Então, até a próxima. Nossa próxima revisão vai ser de concordância. Até lá.